Olá, boa tarde. Estou aqui de novo para falar de um assunto muito legal, muito desafiador, né, nos dias de hoje, que é sobre inteligência emocional. Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu não sou psicóloga e longe de mim me usurpar dessa habilidade, né? Peço licença aos meus colegas de trabalho, que são psicólogos. Peço licença aos estudantes de psicologia que porventura venham assistir o vídeo. Eu sou apenas uma curiosa desse assunto, porque aquilo que eu faço me obriga a entender algumas coisas para tentar ajudar de alguma forma. Há momentos nos meus atendimentos, dentro de sala de aula, que eu preciso caminhar um pouquinho dentro desse caminho, no meio desse caminho. O porquê de algumas coisas. Eu preciso, no mínimo, compreender como funciona para poder tentar ajudar de alguma forma. E como uma boa curiosa que sou, eu vim falar hoje de como educar os nossos filhos emocionalmente. E quão complicado é isso. Porque você alimentá-los, você dá uma educação de qualidade, você os vestir bem, tudo isso é muito desafiador, mas é muito mais fácil, principalmente nos dias de hoje. Eu gosto muito de um pensamento que é adultos com problemas, adultos complicados. Dentro desses adultos complicados existe uma criança que um dia não foi compreendida, né? E gosto também muito de falar que a colheita da vida adulta, a colheita da adolescência, ela é semeada na infância. E que criança tem problema, sim. É nisso que eu acredito e é por isso que eu amo o que eu faço. Eu já falei em outros vídeos que eu tenho duas filhas. Eu tenho uma de 9 e tenho uma de 14. Então, elas, na verdade, são o meu laboratório. Elas são o meu campo de experiência. Eu sempre vivo as duas fases. Eu sempre lidei primeiro com a fase do bebê junto com a da criança. Depois eu vivi a fase da criança, a primeira infância, com a pré-adolescência. Hoje eu vivo a pré-adolescência com a adolescência. Então, eu vivo há 24 horas por dia aprendendo coisas novas e como desenvolver coisas novas dentro de casa com elas. Porque eu acerto com uma, mas quando eu repito, eu acabo errando com a outra. Então, eu vivo em constante laboratório. E esse vídeo é doméstico. Eu não tenho aqui nada profissional. Estou me favorecendo aqui da luz da janela, do meu quarto, da claridade da janela. Mas eu gosto muito de fazer exatamente da maneira como eu faço. Porque para que se entenda que é possível e que ainda tem um carro de som para colaborar, mas eu não vou pausar o vídeo e nem vou recomeçar. Vamos lá. Então, eu não preciso muitas vezes ir num laboratório, ir num consultório. Eu não preciso muitas vezes me estressar se eu tenho alguns caminhos, se eu tenho alguns recursos acessíveis. Eu, todos os dias, tenho o hábito de fazer um devocional. E no meu devocional dessa semana, eu estou aprendendo mais sobre essa educação emocional que é tão difícil. E eu separei alguns pontos dentro desse universo, que é muito grande. Eu separei algumas coisas em que eu percebo nas minhas filhas e que provavelmente elas se encaixam na casa de todo mundo, na família de todo mundo. E a primeira delas é controlar as suas próprias emoções, é desenvolver a habilidade, eles desenvolverem a habilidade de controlar suas próprias emoções. Ora,
Se para nós é tão complicado, imagine para uma criança que não sabe ainda lidar com isso tudo. Quem é que não passa pelo desafio de ter um adolescente dentro de casa de cara feia o dia inteiro sem você saber por quê? Né? Quando se trata de meninas, a gente conta com a ajuda da TPM, mas nem sempre é TPM. E aí você não sabe o que fazer, porque você não sabe o que aconteceu, ela não quer falar, ele não quer falar o que aconteceu, e aí você acaba se desesperando, porque aí você começa a fazer uma viagem, o que foi, o que disseram, o que falaram, o que aconteceu na escola, o que aconteceu na rua, por que tá assim, e acaba que você começa a ficar mais desestabilizada emocionalmente do que a própria criança, do que o próprio adolescente. E eu tô falando de adolescente, mas isso acontece com a criança também. Às vezes, enquanto professora, o aluno chega na minha sala de cara feia. Ele tem 3 anos, às vezes, ele tem 4, ele tem 5, e ele tá de cara feia e ele não quer falar com ninguém, e naquele dia ele não tá bem, ele tem todo o direito de não estar bem, mas você não sabe como lidar com isso. Então, a primeira coisa em que eu costumo fazer é, primeiro, não me desesperar e dar tempo. Dar tempo para que eles manifestem a vontade de falar. Porque se eu imponho que seja dito, aí a coisa piora. Então eu deixo lá, espero querer vir até a mim, na hora que vem, aí sim, aí flui. Porque a pessoa, ela não tem que ser obrigada a falar nada, ela tem que querer falar. Ela que tem que querer se libertar do que está dentro dela. A gente não liberta ninguém. A gente não consegue fazer isso por ninguém. É a própria pessoa que faz por ela mesma. E começa assim, na infância e na adolescência. O segundo tópico é a paciência. Como que eu consigo fazer, como que eu tenho que ajudar, como que eu posso ajudar as minhas filhas a desenvolver a paciência. Eu tenho um inimigo número 1, nós temos um inimigo número 1, que é nada mais, nada menos que a internet, que é o celular, que está ali na frente deles, que só precisa dar um toque e a tela muda em segundos. Eles sequer precisam raciocinar mais. Se eles nem precisam mais fazer comida para poder se alimentar, eles não precisam mais andar para chegar em determinado lugar, eles não precisam mais nem folhear um livro para ler, tá tudo virtual e é tudo muito rápido, então ninguém mais tem paciência para nada. Tem que ser tudo muito instantâneo, tem que ser tudo muito rápido, senão não serve. Só que não pode ser dessa forma, porque eu condiciono a minha mente. Eu já falei isso daqui em alguns outros vídeos. Eu condiciono a minha mente a ficar preguiçosa, porque é tudo muito rápido, eu não quero pensar, eu não preciso pensar, eu só preciso clicar. Então eu preciso desenvolver atividades dentro de casa que obriguem eles a ter paciência. Achei muito interessante, o exemplo que eu li foi: vamos para o supermercado sem o celular. Vamos passar um final de semana sem celular. Esse ainda, de passar um final de semana sem celular, eu ainda não fiz. Mas eu vou fazer. Agora, ir ao supermercado, ir na lanchonete, ir no McDonald's, ir em algum lugar comer sem o celular, sentar na mesa, ficar lá 40 minutos sem o celular, é um grande desafio. Vamos enfrentar uma fila. Vamos no banco comigo. Não quero ir no banco. Banco, fila. Vamos no banco. Vamos enfrentar uma fila. Parece bobo e é desconfortável, claro que é. Mas isso também ajuda a desenvolver a paciência. Tira o celular. Não manter a mente distraída e simplesmente esperar. O que ninguém gosta. Mas isso ajuda a desenvolver a paciência. A habilidade e a autoconfiança. Vou dar um exemplo muito prático. Não pega essa sacola porque tem um vidro de azeitona e ela vai cair. Você não dá conta, vai cair. Não pega esse saco que está com um pacote de arroz e se cair ele vai estourar, você não dá conta. Ou seja, eu mesmo estou dizendo para eles, para elas, não vai, não consegue, não faz. E eu preciso, ainda que me doa, deixar fazer e deixar cair no chão, porque com isso eu estou contribuindo para que elas tenham uma autoconfiança. Ainda que dê errado, elas precisam fazer, elas precisam tentar, e se não der certo, elas precisam fazer novamente.
e a gente não quer ter trabalho. Então, como a gente não quer ter trabalho, a gente não deixa nem fazer. A gente vai lá e faz. Não pode deixar que eu faça, vai ser mais rápido. Ixi, quantas vezes eu já me peguei falando isso. Não pode deixar, eu faço, vai me dar trabalho. Eu prefiro eu ir fazer. Então, é assim que a gente trabalha dentro do cotidiano, fazendo coisinhas tão poucas, tão bobas, que você acha que não tem importância, e tem uma baita importância, e a gente só entende isso lá na frente. E quando a gente lê. Agora, eu preciso ler e eu preciso aplicar. O outro tópico é o senso da utilidade. Isso eu acho muito bacana. Tá todo mundo falando muito de rotina, eu também já falei, rotina, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Nós estamos vivendo um momento favorável para isso. Porque na rotina, na normalidade das nossas rotinas, todo mundo tem um horário, todo mundo sai, todo mundo faz alguma coisa, todo mundo só faz aquilo que está pré-determinado. Olha, você lava a louça e ela seca, você arruma a cama e ela dobra a roupa. Então, hoje não, hoje a gente consegue estipular mais as atividades dentro de casa, porque está todo mundo dentro de casa, e mostrar para ela que, para elas, e eu sempre falo elas no feminino, porque como eu disse, as minhas filhas são o meu laboratório, mas falar para eles, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, por quê? Porque todo mundo mora na mesma casa, todo mundo precisa fazer, porque todo mundo precisa se ajudar. Isso é uma maneira de respeitar também. Hoje, inclusive, nós tivemos uma conversa como essa. Todos os dias de manhã, não, mas hoje em especial eu sentei com elas no sofá, com as duas, e fui conversar um pouquinho sobre isso. Claro que eu vou ser sempre a mãe chata, porque eu preciso falar o tempo todo a mesma coisa. Mas você pode fazer, você consegue fazer. Se eu ganhar todos os dias 15 minutos com vocês contribuindo e ajudando com aquilo que vocês conseguem, com aquilo que vocês podem fazer dentro de casa, em qualquer aspecto, são 15 minutos a mais que eu tenho para mim. Então, se todo mundo fizer, todo mundo pode fazer, todo mundo é útil, não tem ninguém inútil dentro de uma casa que não possa fazer nada. Né? Existem coisas que precisam ser feitas e eu posso ser útil para fazê-las. Claro que isso eu estou falando de um contexto doméstico, mas existem várias outras formas de você mostrar que o seu filho, que a sua filha é útil, que ele tem utilidade. A outra é a obediência. Isso é um desafio para qualquer mãe, né? Para qualquer professor, para qualquer profissional. Obedecer. Meu Deus, como obedecer é difícil. E obedecer dói. Obedecer dói, nós passamos por esse processo e passamos até hoje. Um exemplo clássico que eu adoro falar, tanto com elas como os alunos, como o paciente, eu adoro falar a mesma coisa. Eu tenho 43 anos. Eu já tô velha demais para obedecer, talvez, né? Porque eles entendem que, eu quero ficar adulto logo porque eu não preciso obedecer ninguém. Esse é o pensamento. E aí eu coloco para eles de que forma? Se eu passar num sinal vermelho, sem obedecer a orientação de que eu tenho que parar, o que vai acontecer? E eles mesmos respondem o que vai acontecer. E por que aconteceu? Eles mesmos respondem. Porque você desobedeceu o sinal de trânsito. Então eu tenho que obedecer até morrer. Eu tenho que obedecer. É um princípio, é o básico. Se eu não obedecer, sempre alguma coisa ruim vai estar próximo, perto de acontecer. E é o que eu falo para eles o tempo inteiro. E esse tem que ser o discurso. Você não tem que obedecer porque você é criança. Você tem que obedecer porque você tem que obedecer a vida inteira. A vida é feita de algumas regras e existem regras que elas não podem ser quebradas. Não tem como quebrar as regras. E a última, né? E a mais, assim, a última não, desculpa, a penúltima, que é a mais, assim, que a gente precisa mesmo e que tem que começar cedo, por causa das frustrações, é a tal da resiliência. Resiliência é um termo que vem da física e a psicologia pegou para ela para poder explicar que você tem uma essência, né? E nada do que acontece com você, seja de bom ou seja de ruim, pode mudar isso. Ferro, vamos fazer a dinâmica do ferro. Uma outra coisa que eu já fiz e que eu gosto também e eu vou compartilhar, porque é o que eu faço. Pega uma faca, leva os filhos para o fogão. Pega uma faca, coloca lá, pega uma faca velhinha, né? Algo que você sabe que se danificar, se ficar preto, você vai jogar fora. Você vai lá, no fogão, liga a boca do fogão e coloca a faca. O que vai acontecer com o ferro? Ele vai ficar preto,
ele não vai limpar mais, mas ele vai continuar sendo um ferro, ele não vai derreter. A matéria dele vai continuar a mesma, a essência dele vai continuar a mesma. E você pode ter certeza, se você fizer essa experiência na prática e mostrar que ser resiliente é não perder a essência do que você é, dessa forma, indo lá no fogão, mostrando que o ferro é resiliente, que a gente também tem que ser, na prática, se você mostrar, nunca mais eles vão esquecer a palavra resiliência. Eu tenho certeza. Todas as vezes que eu pergunto para as meninas o que é ser resiliente, ou o que elas veem algo dentro desse contexto, elas já sabem do que se trata. E a última, e a cereja do bolo, e a que eu prezo, priorizo dentro da minha casa. Eu preciso ajudar as minhas filhas a desenvolver a fé. Fé. Religião, não. Não estou falando de religião. Estou falando do que eu acredito? Não. E vamos lá, o que eu acredito? Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou psicopedagoga, eu sou professora, eu sou esposa e eu ainda sirvo na casa do Senhor. Eu sou uma serva de Deus. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de fé no sentido mais amplo. Se eu não introduzir esse contexto de vida no dia a dia do meu filho, ele vai acreditar em qualquer coisa que disserem para ele lá fora. Independente da religião que eu tenha, independente do que eu acredito, quem tem que ensinar o meu filho a acreditar em alguma coisa sou eu. Porque lá fora ele vai acreditar em qualquer coisa que disserem. E aí é que mora o perigo. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre fé e sobre a minha fé e sobre o que eu acredito em criar filhos dentro daquilo que eu acredito. Esse não é um vídeo, não seria um vídeo para isso. Porém, fé no sentido de que sou eu que preciso ensinar para o meu filho. Fé em quê? Fé naquilo que tem base, fé naquilo que é norteado de princípio, e não para que ele aprenda acreditar em qualquer coisa lá fora. E esse é o meu recado longo de hoje. Eu nem queria que fosse tanto, mas eu achei muito mais prático, mais fácil fazer um vídeo só, de no máximo 20 minutos, eu já tô com 17h40, mas assim, eu achei muito mais prático, muito mais eficiente fazer um vídeo só do que fazer vídeos pequenininhos falando de cada um, porque cada um tem a sua realidade, cada um vive de um jeito e cada um pode aplicar de uma maneira diferente, né? Isso aqui a maneira como eu conduzi essa experiência é de acordo com a minha realidade. A sua pode ser outra. Então eu quero deixar aqui mais essa contribuição. Vou postar algumas coisas falando sobre isso lá no feed, aqui no feed. Gosto do tema, acho que ele é riquíssimo e de muita relevância nos dias de hoje.